Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Conversando com Saniarro. Estamos hoje aqui com uma pessoa muito ilustre, o nosso irmão Tzadok. E hoje, como vocês, o próprio título já diz, né? O tema de hoje é tirando dúvidas sobre o calendário solar israelita. E, basicamente, eu passo hoje de entrevistador para entrevistado, né? Uma vez que o criador do calendário solar israelita fui eu mesmo, né? Mas seja muito bem-vindo, Zadok, ao nosso canal, com as suas perguntas. Espero poder responder todas. Shalom, shalom. Que tenhamos um lindo início de semana, né? É um prazer muito grande estar participando desta live, né? E gostaríamos de uma compreensão um pouco mais profunda a respeito desse calendário israelita que você levou algum tempo, né? Estudando, com certeza, né? Para chegar nessas informações acertadas. Agora, a pergunta, né, principal, primeira, né? O que levou você a procurar e se aprofundar mais para saber a respeito desse calendário bíblico, digamos assim, né? Que nele estão baseados festas, convocações kadoshas, né? O nosso dia a dia, o início do mês. O que levou você? Né? O que bateu forte aí no seu coração para você procurar se aprofundar, né? Com respeito a isso, irmão Saniarro? Bom, a primeira coisa é a verdade, né? A gente Sim. que começa a estudar a Torá, a gente não começa à toa. A gente começa porque a gente viveu numa mentira a vida toda e a gente quer buscar a verdade. Aí a gente se depara com um problemão, que é o calendário de comemorações, de início de ano, né? Então, quando você se depara e vê que tem uma infinidade, né, podemos dizer assim, de teorias, né, sobre calendário, e cada um com a sua própria teoria, né, no judaísmo messiânico, o judaísmo ortodoxo, não importa qual judaísmo seja, o próprio calendário gregoriano, né? Então você acaba querendo se aprofundar porque você tem o desejo no coração de seguir o calendário do Criador e não o Verdade. calendário do homem, Sim. que é o que a gente vive hoje. A gente vive um calendário humano e não aquilo que foi estipulado dentro das escrituras pelo próprio Criador. Então, Ah, baseado nisso, eu comecei a fazer essa busca, essa incansável busca, né? E isso, claro, a gente não consegue fazer isso sozinho. A gente sempre tem os irmãos que contribuem para esse conhecimento, né? Até porque eu não falo e não escrevo, não entendo nada bem o hebraico. Então precisamos de pessoas que entendem de hebraico, de aramaico, né, de grego, para que então, você, né? então quer dizer que você contou com a ajuda de pessoas que leem e escrevem o hebraico e o aramaico, e esse estudo ele foi feito e ele foi conferido, digamos assim, nas escrituras verdadeiras, Exato, no idioma original. Então, não exatamente. existe a possibilidade de você ter usado uma tradução, né, com falta de algumas verdades, digamos assim, né? Porque as traduções elas são complicadas, né? Então quer dizer que você foi fundo, você estudou na raiz da informação. Exato. Veja, eu sou uma pessoa que trabalha com exatas, tá? É, Então, minha área é de exatas. Eu sou programador. Então, o programador ele tem uma mente diferente daquele que trabalha com letras, por exemplo. Tá? A minha mente ela é focada em fatos, não em história. A história ela é importante, porque sem a história você também não consegue chegar em lugar nenhum. Então, claro. quando você associa os dois, então você tem a questão histórica mais a questão fato, você consegue chegar no objetivo.
que foi o que ocorreu com o calendário solar israelita. Okay? Então, nós tínhamos histórias que está relatado dentro da própria Torá. Você tem histórias que estão relatadas dentro do livro de Ashar, dentro do livro de Jubileu, certo? Não, o livro de Ashar e Jubileu são complementos da Torá. Então, é importantíssimo que as pessoas estudem esses dois livros também, com muita cautela, sempre, né? Sempre com muita cautela. Aí você tem o livro de Enoque, que é a base do calendário solar, que é o calendário que o Criador nos deixou. Porque o calendário solar, ele se baseia nas estações do ano. E a Torá nos diz que o cabeça dos meses é o mês de Aviv, primavera. Então, pronto, você já tem um ponto de partida dentro da própria Torá. Claro. Então não tem como mudar isso. Quem que controla as estações? É o Sol e não a Lua. Então, pronto, você já tem um fato importante. A Lua, ela está ligada à questão de plantio, colheita, não a estações do ano. Então, é importante a Lua, sim. O que ocorre é que misturaram, né? O Sol e a Lua para poder fazer essa bobagem toda que hoje é feita. Tanto que eu precisei me aprofundar na questão histórica, inclusive como surgiu o calendário gregoriano. Sim. E o calendário gregoriano, ele surgiu com uma mentira, tá? Que de dois astrólogos franceses criaram para Gregório, né, o rei Gregório, esse calendário que é o que conhecemos hoje, que é o gregoriano, que levou o nome do rei. Agora, o fato é, esse calendário já existia. O calendário gregoriano já existia e ele foi utilizado no Egito. O Egito, por exemplo, ele começou a usar o calendário babilônico e se deu mal. Por quê? Começaram a perder plantações, começaram a ver que não estava dando certo, as comemorações dele não batiam. E aí eles voltaram a abandonar o calendário lunisolar, que foi introduzido no Egito, e começaram a utilizar o calendário solar. E aí tudo começou a correr bem. Então, quem que descobriu que nós temos um ano bissexto não foi o calendário gregoriano. Quem descobriu o ano bissexto foi os egípcios. Então, os egípcios. Os egípcios. Os egípcios descobriram. Eles tinham, né, todo esse conhecimento astrológico, né, astronômico, e então eles conseguiram chegar num calendário que é o mesmo nosso gregoriano. O gregoriano foi roubado dos egípcios. Né? Então é um plágio. É um plágio. O calendário gregoriano é um plágio do calendário egípcio. Isso é uma informação muito importante. É importante, né? Então, esse é o tipo de aprofundamento que as pessoas têm que levar em conta. Não adianta só ser papagaio de pirata e falar assim, não, mas a tradição diz que é assim. A tradição pode estar errada, como normalmente está, porque senão não seria tradição, seria real, seria algo bíblico, seria algo que está escrito na Torá. E as pessoas não se dão conta disso, ou se dão conta, mas como são submissas a lideranças, então elas preferem ficar ali ocultando isso e, não, se o Rabino está falando isso, se o Mori está falando isso, se o Roxo está falando isso, então é verdade. Não, não necessariamente não é verdade. Né? É uma tradição. Existe tradição boa e tradição ruim. Calendário é uma tradição ruim. Vamos comentar um pouquinho a respeito desses livros apócrifos, né, que você utilizou. Muita gente fala assim, não, isso aí é livro apócrifo, isso aí já não está na Bíblia, já não pode ser levado em conta. Ela é citada na Torá ou não? Sim, é citado. Sim. Se é citado, por que ela não está na Torá, então? Junto com as escrituras? Porque elas não estão exatamente porque são um complemento. E aí você não vai conseguir manipular o seu fiel ali. Porque ali já está muito bem esclarecido as coisas. Então, a partir do momento que você não tem o controle sobre o seu fiel, então esse livro é apócrifo e não funciona. O que é apócrifo? Nada mais é um nome que foi dado para livros
que não pertence àquela religião. Só isso. Ou que existe uma dúvida com respeito à pessoa que escreveu, né? Exato, é a mesma coisa. Você tem o livro lá de... Deixa eu citar um exemplo aqui, deixa eu lembrar o nome. O livro de João. Não, é um outro livro, um livrinho bem curtinho, deve ter 2, 3 páginas só. Então é o Jonas, é um livro curto. Não, é um que conta histórias, agora eu me esqueci completamente o nome, pô. Ele conta a história do anjo que deu o olho lá, deu para expulsar demônios, que a mulher era endemoniada e matava todos os maridos dela, tal. Esse livro está na Igreja Romana. Está na Bíblia, da Bíblia Católica. Agora, não está na judaica por quê? Não está na nossa Bíblia aqui em português, a Bíblia evangélica, né? Podemos chamar de Bíblia evangélica, né? Não está por quê? Porque para eles entra como misticismo. Como que um anjo vai ensinar magia para a pessoa expulsar demônio? Mas agora me fugiu o nome, eu vou lembrar e já te falo. É acrescido no livro de Daniel? Esse seria Bel e o Dragão? Não. Não? Não, eu vou lembrar o nome e já falo. Então, é assim. Então, ele deixou de ser apócrifo, então, quando está no livro está nas escrituras da Igreja Católica, então ele não é apócrifo. Mas, para os evangélicos, para a Igreja Protestante, ele é apócrifo. Então, o que é apócrifo, afinal? Livro de Tobias. Tá? Leiam o livro de Tobias que está na Bíblia Católica. Pronto. Ele deixou de ser apócrifo, ele sempre esteve ali na Bíblia Católica, mas os evangélicos chamam de apócrifo. Então, o que é apócrifo? É um livro que não foi aceito em determinada religião. Exato. Então, esse tabu tem que ser quebrado. É um tabu que tem que ser quebrado. Quantos livros tem a Bíblia Católica? Quantos livros tem a Bíblia Evangélica Protestante? 7 livros, né? É uma diferença grande. Sim. O livro de Apocalipse, para o protestante, era para ser um apócrifo. Porque Martinho Lutero queria tirar o livro de Apocalipse da Bíblia dele. Ou seja, os evangélicos não teriam hoje esse conhecimento e chamariam de ridículo ou de qualquer outra coisa se Martinho Lutero tivesse colocado. Então, esse primeiro tabu tem que ser quebrado. Exato. Com respeito a exatamente isso, né? O que é apócrifo, que pertence à Bíblia, né, ao compêndio bíblico, e o que não pertence. Então, veja o seguinte, a Igreja Católica, né, ela determinou quais os livros pertenciam, por exemplo, ao Novo Testamento. Né? Isso, exato. E excluiu uma infinidade deles. Alguns deles, no meu ponto de vista, têm a razão de realmente excluir, porque do ponto de vista nosso é meio... É duvidoso, sim. Mas aconteceu a mesma coisa com os israelitas na formação da Tanakh, ou do Velho Testamento. Né? Então, os israelitas escolheram, entende? Os livros que eram convenientes para eles, para que fizesse parte desse cânon. Exatamente. Essa é a questão. Assim como, imagine você colocar o livro de Enoque dentro do Tanakh. Você quebra toda a questão religiosa deles, em relação principalmente ao calendário. E aí que eu quero chegar. Eu acredito que essa falta de inclusão, por exemplo, vamos tratar do livro de Enoque, né? Essa falta de inclusão do livro de Enoque, ela ia, né, ter as novas ações dos rabinos, especialmente com respeito ao calendário, depois, né, que saíram da Babilônia. Entende? Então, o que eu acredito é que ele foi proposital
esse dizer que é o livro apócrifo é proposital para não haver esse conflito entre calendários. Exato. Agora, eu acredito que tu tinha me perguntado, não sei se já me perguntou, como que eu cheguei nesse calendário, né? Sim, era o que você estava respondendo. Isso, no fim a gente começou a falar e vai embora, né? Esse assunto é muito bom, né? É assim, a princípio, como eu tinha dito, o que eu gostaria realmente era de estar conseguindo ter um calendário efetivo, que não precisasse de. Uma vez que Arro é perfeito, então, se ele é perfeito, por que o calendário, tanto o judaico quanto outros calendários, eles precisam anualmente de ajuste? Para mim, nunca entrou na minha cabeça isso. E aí eu comecei a me aprofundar, como eu disse, cheguei até no calendário egípcio, né? O criador do verdadeiro calendário gregoriano, né? Sim. E aí, pronto, minhas buscas todas chegaram nesse calendário. Claro, sempre buscando alguma ajuda, tanto na questão de linguística, né? De uma tradução mais assertiva, né? E Claro. dados. O importante são o quê? Dados. Okay? Então, nós temos dados dentro do livro de Enoque, nós temos dados dentro do livro de Jubileu, nós temos dados dentro da Torá e dentro do livro de Achar. Então, você não tem como separar isso. E o objetivo é ter um calendário que realmente eu, Saniarro, pudesse seguir. Independente se outra pessoa, outro irmão, falasse, não, eu vou seguir o teu calendário ou não. Para mim, eu não estava me preocupado em nada em relação a isso. A minha preocupação era eu e minha família. Então, vou criar um calendário para que eu e minha família possa seguir de forma mais correta possível. Então, esse foi o objetivo. E hoje o calendário está tomando uma proporção, né, muito legal, a proporção que ele tem tomado. As pessoas estão procurando conhecer mais, saber e buscar, né? Sim. Mas infelizmente ainda existe a questão religiosa, aonde as pessoas ainda querem ficar atreladas àquela determinada religião. Exato. E aos seus ensinamentos, por E, consequência. e esquece a própria Torá, esquece o próprio ensinamento do Criador. Saniarro, esse calendário, que é chamado de calendário israelita, ele está fechado? É isso aí e acabou? Não, Ou tem eu espaço para atualizações, né? Para olha, novos entendimentos? como eu disse, minha mente é uma mente de exatas e é uma mente de programador, né? Então, sendo assim, hoje nós não temos mais informações para acrescentar. Mas se daqui 1 ano, 10 anos, 1000 anos tivermos mais informações e mudar algo dentro do calendário, eu não vejo problema nenhum em mudar. Eu não sigo tradição e espero que as pessoas não sigam também esse calendário como tradição, mas como a base, a principal base hoje que nós temos é o que está dentro desse calendário. De repente surgem novos livros, né, escondidos por aí que dê mais detalhes sobre isso, sobre o calendário, que nos mostre realmente se esse calendário está correto ou precisa de ajuste, ou ele está 100% errado. Eu acho que o nosso criador, Yahweh, ele dá para a gente aquilo que a gente consegue carregar. Então, hoje é o que nós temos. Claro. E sendo um calendário fixo. Hoje, se você falar assim, que dia cai a Pêssar, eu posso dizer com certeza que é todo dia 3. Eu vou até abrir o calendário aqui, só para a gente não ter dúvida. Claro. Eu abriu, tá? Então, a Pêssar, 14º dia do primeiro mês. 14º dia do primeiro mês. Se você colocar no seu calendário gregoriano, marcar lá 3 de abril, todo ano 3 de abril é a Pêssar. Então nós temos, Independente do dia da semana. independente do dia da semana. Então, dia de Pêssar, 3 de abril. Independente. Você tem uma data fixa.
Eu acho que Yahweh, em toda a sua sabedoria, ele não iria querer que a gente comemorasse hoje no dia 3 de abril, amanhã no dia 10 de abril, depois no dia 28 de março. É uma Babilônia isso. Eu E, acho e, que e com respeito aos anos bissextos, também cai no 3 de abril? também, mesma coisa. Ah, interessante. É a mesma coisa. 2024 nós tivemos o ano bissexto. Não Sim. mudou nada. Aham. Por quê? Se você tem o entendimento que a cada 4 anos nós temos um dia a mais, e isso está provado dentro da Torá, então não há problema nenhum você também acrescentar um dia no calendário solar. Porque se nós seguimos o ciclo solar, então nós temos que seguir ele de forma correta. E não no nosso imaginário, no nosso achismo, que não, porque o calendário de Enoque, ele só tinha 364 dias e aí isso acabou. Então tu não segue o calendário, então tu não segue o ciclo solar. Exato. Essa é a verdade. Se você tem essa mentalidade. É muito interessante, é muito interessante. Eu gostaria de perguntar para você se você tem algum material que possa nos disponibilizar para as pessoas, né, para que elas possam fazer uma consulta, averiguar as informações, tanto na Bíblia, né, como também nos livros de Enoque, né? É, E o material que eu tenho, assim, que ah, eu preparei, pelo menos, é aquele que eu te mandei, que são 5 erros no momento de criar um calendário. sim, Eu acho que sim. aquilo já ajuda bastante a pessoa que tem a vontade de trabalhar com calendário e desenvolver Você tem ali. esse calendário digitalizado? Isso, aquele em PDF que eu te mandei. Hã? Podemos colocar esse aí na descrição do vídeo, né? Para que as pessoas Pode, também possam ter acesso e possam fazer por si própria a sua consulta, né? Para também. pode. Aí eu tenho que subir ele, né? Colocar, criar um link e tal, né? Eu não consigo puxar Ou ele. pode colocar o PDF, né? É, o PDF, Tem que ser com né? link, né? Tem que ser com Isso. link. É. Aí eu crio um link, não tem problema. Tá? É. Porque é interessante dar vamos chamar, oportunidade para as pessoas realmente certificar essas informações, né? Porque eu tenho um ditado assim, né? Não acredite nas coisas que eu falo, né? Vá pesquisar. Vai para a Bíblia, vai buscar as informações por si próprio, entende? Peça ao Altíssimo a luz e sabedoria do Ruá para que você possa interpretar, para que você possa, né, ser liberto de erros que, por acaso, você esteja acreditando. Né? Sadoc, é assim, ó. A gente poderia até estender essa live aqui para a Sim, gente falar todos os detalhes de como que eu criei. Mas não claro. cabe isso. Sabe por quê? Senão a gente vai estar sendo um rabino, vai estar sendo um pastor, e a Exato. pessoa vai falar, viu, não, mas ele está falando. Não, o objetivo é, o brasileiro tem que parar de ser vagabundo, tá? E preguiçoso, e estudar. O brasileiro tem que começar a estudar, pesquisar, ser um pesquisador. Quando a gente traz uma informação, ela tem por obrigação ir lá verificar se está certo o que nós estamos falando. Exato. É uma obrigação isso. Eu fazia isso com o Morê quando eu estudava. Quando É, eu vi que já não dava mais, eu saí. Por quê? Sempre que eu ia questionar algo que estava sendo ensinado, questionar é tirar dúvida. A resposta que eu tinha, tu chegou agora e já quer perguntar as coisas, vai estudar a Torá. Você tem aí 7 anos para estudar, daqui 7 anos você vem me perguntar algo. Ah, vai se lascar, pô. muitos usos de prepotência, né? Entendeu? Ah, chegou uma hora, eu não aguentei, caí fora. É, Então, essa questão tem que perguntar, tem que estudar, na dúvida, vai buscar quem tem a informação. Não tá, ainda não tá legal essa informação? Se debruça nas escrituras, se debruça em outros livros, vai buscar. Não adianta ficar aí sendo papagaio de pirata, né, repetindo tudo, porque
você vai virar um alienado. Coisa que já é, na verdade, né? Sim. Já é. Já é um alienado religioso. Agora, sai disso. Então, você já fez alguns comentários com respeito ao calendário gregoriano, né? Eu tomei um tempo e fui atrás de alguma coisa com respeito ao calendário que é utilizado hoje em Israel, né? Que é o calendário de Hillel. E aí eu fui lá no site do Shabbat, né? Shabbat, que é um site exclusivo para israelitas, judaicos, né? E eu fui procurar algumas informações com respeito ao calendário, né? Na Bíblia, ela não menciona, na versão original, no hebraico, digamos assim, que o início do mês ele deve ser na lua nova, Não correto? existe isso. Serve como uma Não existe tradução, essa serve como informação. uma tradução judaica para que é, se Como encaixasse, se conciliar encaixasse com a Babilônia. na tradição babilônica mística deles. Tá? Sim, sim, sim. A gente sabe até quando ocorreu isso. Tá? Exato, exato. E, no- e no- Sim, então, assim, é aquela questão, história. Então, são duas coisas. Você não consegue estudar as escrituras se você não conhecer história. aham. Né? Cultura, A cultura, a história, né? E vários outros aspectos. Né? Até arqueologia, geologia, sociologia, uma série de coisas. Né? exato. Que você tem que estar estudando para que você realmente tenha certeza daquilo que você está falando. E comento com você que um das informações, né, para o calendário deles, ele diz assim: o Eterno falou a Moisés e Araão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vocês a cabeça dos meses. Né? Que é o mês de Aviv. Sim, até aí tudo bem. Aí, das palavras, está escrito no Shabat, né? Que está escrito dessa forma, e por causa disso eles seguem essas informações do calendário de Hillel, né? Aí diz assim: das palavras desse versículo, será para vocês, os sábios deduziram que a responsabilidade de destacar e consagrar o Kodesh, o começo, é a lua nova crescente. Né? Foi confiado aos líderes da nossa nação, o Sanedrim, a Suprema Corte Rabínica de toda a geração. Então, todo o calendário deles é baseado em achômetro, né? Achômetro. Os sábios deduziram. Então, quer dizer que não existe, Então, né? mas é a mesma coisa ocorre hoje, irmão. É, A mesma coisa, não mudou nada desde a época, daquela época até hoje. O sábio hoje quem é? É os morenos, os rabinos. Você não pode falar nada que não seja a favor deles. Você tem que aceitar tudo que eles falam. Então, naquela época era pior um pouquinho, né? Porque se você falasse contra, você era apedrejado, né? Hoje ainda ser expulso, né? Isso apenas do grupo. Mas antes era apedrejado. Então, Hillel, para começar, Hillel, ele veio da Babilônia, certo? Ele era o último. Se não me engano, ele foi o último que sobrevivente da Babilônia. Tá? não, que na história, Saniarro, existem vários Ah, rilés. sim. E esse, ele viveu 300 anos depois do Mashiach, né? Ah, Foi esse não. ele, Ah, tá. ele que desenvolveu esse calendário. Aí Então, existe pronto. o Então, mas veja só. anterior, né? Inclusive, Se na esse, época do Mashiach, então, existia, na época do Mashiach, uma escola de escola Torá de Hillel, isso. que se chamava Hillel, mas Eu não estava é achando que esse era esse. Hillel, o Hillel do Ah, calendário. eu achava que era esse. Bom, mas enfim. Se veio 300 anos depois, pronto, É. então piorou, porque 300 anos depois,
você teve um evento, até um pouquinho antes, você tinha lá os Sassânidas, que eram os persas, entre o século II ali, mais ou menos. Eles estavam lutando ali nessa época, né, entre o século I, o século ali entre eles, inclusive judeus ali invadiam cidades, matava todo mundo, os persas iam na cidade dos judeus, matava todo mundo, era uma coisa assim de louco. Aí você tinha os Netzarim na época, que era um grupo separado, que eram judeus, vamos deixar claro, os Netzarim, chamados de cristãos, eram judeus que se converteram ao Messias, vamos deixar claro isso, que foram chamados de Netzarim. Aí, vamos lá. Você tinha um problema muito sério naquela época. Tanto que você, ao contrário do que ensinam nas escolinhas ecumênicas aí, nas escolinhas das igrejas, o Concílio de Nicéia, na verdade, foi um movimento ecumênico, que foi implementado pelo Constantino, tá? Foi ecumênico ali. Ali todas as religiões se uniram, inclusive o judaísmo entrou junto, tanto que, ainda falando de calendário, né, porque é interessante essa informação, por que nós temos hoje como dias úteis, do dia 1 ao dia 5, de segunda a sexta, desculpa, dias úteis, segunda a sexta, alguém sabe? É simples, porque no concílio... Do segundo dia, né? Da segunda a sexta. De segunda a sexta são os dias úteis. As pessoas nunca se perguntaram por quê, tá? Mas isso aí foi definido lá no concílio de Nicéia, quando o judaísmo se incorporou também ao mesmo grupo, tá? E aí a discussão era o quê? Tá, vocês guardam o Shabá e nós guardamos o domingo, ao Deus Solis, né? Que é o Deus Sol. Então, nunca deixou de guardar o Deus Sol. Então, enquanto os judeus guardavam o Shabá para o Yahweh, ali o Roma guardava para o Deus Solis, ok? Sim. E aí, então vamos fazer o seguinte, a partir de agora nós guardamos o sábado e o domingo. Por isso nós temos hoje ainda, como de segunda a sexta-feira, como dias úteis. Então, você percebe que a história... Aí você, voltando um pouquinho lá no Hillel, 300 anos antes, Hillel já estava contaminado, então, provavelmente, pelos Sassânidas, que é os persas, que foram que introduziram a dualidade. Quem conta muito bem essa história é o historiador, né? Yosef, o Lincoln. Tá? Ele é um pesquisador que ele chegou nessas histórias mirabolosas aí que faz todo sentido hoje, né? Então, seria interessante um dia você falar com o Lincoln sobre a questão dos Sassânidas. Nossa, é uma história assim... A próxima entrevista, eu quero falar com ele com respeito ao dia de 24 horas, quando que se inicia, né? Isso. Então, hoje, na nossa cultura, o início do dia é 0 hora, meia-noite. Né? Agora, o que acontece, irmão? Sim. Por que eu estou citando os persas, os sassânidas? Porque eles são os remanescentes da Babilônia. Sim. Então, eles continuaram com toda aquela tradição de culto a deuses, tá? Eles permaneceram, né? E se espalharam, né? Foram se espalhando. A guerra ali era constante, né? Muita gente morria diariamente ali em chacinas, homens, mulheres, crianças, não importava quem, animais. Enfim, eles contaminaram os povos, porque o que acontece? Quando eles invadem uma cidade, necessariamente eles não matam todos. Eles precisam de escravos, principalmente para carregar os bens que foram roubados ali, né, os despojos. Então eles não matam todos. Então eles absorvem aquele grupo e faz com que aquele grupo siga suas tradições, os tornando ali como cidadãos, okay? Não diferente da Babilônia. E isso era constante. Então foi introduzido essa dualidade, né? Hoje o pessoal fala muito da maçonaria que trabalha a dualidade, os próprios judeus místicos, né? Trabalham muito a dualidade, que é a Cabala, né? A Cabala é pura dualidade, é puro misticismo. E ela surgiu ali.
começou a surgir ali. Ela não vem de antes, ela começou a surgir muito posterior. Tá? O Talmud mesmo, ele começou a ser escrito no século, se não me engano, século II ao V. Tá? Do século II ao V que ele foi escrito. O Zohar, no século XIII. Então, você percebe que as mentiras que nos contam diariamente é aquela questão, uma mentira contada 1000 vezes, Ela se aí se tornou torna verdade. verdade. Okay? E o calendário não é diferente. Então, voltando para o calendário não é diferente. O calendário gregoriano, ele está 100% correto ou errado? Não. O calendário gregoriano, queira ou não religioso, eu estou falando com o público, né? O calendário gregoriano, ao contrário do que dizem, ele está correto, porque ele segue o ciclo solar. O que está errado no calendário gregoriano? As datas. Data de início de ano, de comemorações pagãs e tudo mais. Mas quando você corrige o calendário gregoriano, que foi o que eu fiz, para o calendário solar israelita, com início do ano no dia correto, que é o primeiro, um dia após o equinócio de primavera, no hemisfério norte, então você tem um calendário que aí você começa realmente fazer as contagens das datas das comemorações de forma correta, e ele vai se tornar um calendário fixo. Percebeu? Por isso que você falou que as datas do calendário israelita, esse que você desenvolveu, ele cai sempre no mesmo dia do calendário gregoriano. Exato. Porque ele tem um começo, né? Vamos chamar assim, equivocado, errado. Mas Exato. a sequência é a mesma. É a mesma. Porque é uma questão só de pensar. Qual é o modelo do calendário gregoriano? É lunar? Não. Ele é lunisolar? Não. Ele é o quê? Solar. Sim, Percebeu? sim. Mas é muito mais simples, né? Descer o pau no calendário gregoriano. É um calendário pagão, irmão, um calendário pagão. É muito simples você falar isso. E também não fazer um calendário, não desenvolver um calendário que corrija isso. E aí fica batendo cabeça. Não, tem que ser o Edenoc com 364 dias. Erro. Tem que começar o início do ano na quarta-feira. Erro. São muitas divergências, né? E tem gente que acredita naquilo que, né, lhe é conveniente. E Né? é Não, conveniente. Então, não, assim como na igreja evangélica, que você pega as escrituras e adapta as escrituras à sua religião, o judaísmo, idem, o judaísmo messiânico, idem, a religião de modo geral, 100% idem. exato. Como diz É, puxa a sardinha para o seu lado, né? você, ao contrário, deveria ser o contrário. Não, vamos pegar a Torá e vamos moldar a nossa religião. Não, vamos pegar a nossa religião e moldar a Torá. É isso que fazem. E não é uma ou outra, são todas. Todas. Até, Sempre. até essa ficção que foi criada agora dos Netzarim, que é uma ficção. Os Netzarim não são Netzarim. Eles seguem, no mínimo, o que está em Atos. Não. É. Não. As pessoas sempre fazem assim, né? Sempre tem uma raiz, né? E eles levam aquelas novas informações, né? E adaptam em suas raízes, né? Ou seja, cultural, ou religiosa, ou seja o que for. Mas existe essa queda de força, né? Como sempre está Isso. puxando para um lado diferente do outro, né? Mas Então, voltando então para o calendário, a questão é a seguinte: quando inicia o ano? É muito simples. Então, já desmistificamos aí o calendário gregoriano. Então, agora, ó, facilita a tua vida. Que dia é o equinócio de primavera no hemisfério norte? Dia 20. sim. Então, o ano novo começa no dia 21. Ponto.
A partir desse dia, o primeiro dia, você conta 14 dias para a peça. Ponto. É simples. Qualquer criança de 2 anos consegue montar um calendário hoje. Sem confusão, com essas informações que eu estou passando. Sim, mas sem confusão assim, entre aspas, né? Porque algumas pessoas estão falando assim, mas eu vou ter que depender da internet para saber quando que é o equinócio de primavera lá no hemisfério norte. Ou seja, o equinócio de outono aqui para nós, né? Vou depender sempre da internet? Ou qual existe um método que eu possa saber por si próprio? Eu não conheço que eu não sou astrônomo, mas, mas hoje eu busco pela internet. Sim, claro. É o método mais fácil, né? Sim, a gente já tem a data, porque você tem o calendário astronômico, né? Que ele te dá exatamente a passagem do Sol naquele horário, né? Porque o Sol, diferente da Lua, o Sol ele tem um ciclo constante. Sim. É constante o ciclo dele. Então, a matemática já conseguiu fazer todos os cálculos para 1000 anos para frente e 1000 anos para trás. Simples. Então é muito fácil saber quando é o equinócio. Então você já tem o dia, já tem o horário, né? Aproveita quando tem internet, pega lá, marca aí para uns 20 anos, deixa anotado na agenda lá, uns 20 anos para frente aí, ó, 30 anos para frente, vai marcando. Vai. Já deixa registrado. Já sabe que dia vai ser. E continuando a minha pesquisa a respeito do calendário de Hillel, né? Tem uma outra pérola, né? Eles chamam o calendário de Hillel como calendário perpétuo, né? Até porque 300 anos depois do Mashiach existia uma perseguição, né? Com respeito aos judeus, aos israelitas. A perseguição existe até hoje. Sim. E o Sinédrio, né, do qual fazia parte Hillel, decidiram então fazer um calendário e colocaram o nome de calendário perpétuo. E aí diz assim: as regras do calendário perpétuo também garantem que o primeiro dia, Rosh Hashanah, o Ano Novo, jamais será num domingo, quarta-feira ou sexta-feira. Então, pera um pouquinho. Se eles determinam tantas coisas assim, por suposições, ou porque apenas quer que seja assim, né? Por que não poderia começar o ano novo num domingo, numa quarta, numa sexta? Então, é muito manipulado, né? Por homens, já fugiu completamente do que é bíblico, do que o Altíssimo nos determinou. Sim, exatamente. Porque não faz sentido nenhum o próprio homem determinar qual dia tem que ser o ano novo. Então, ou seja, então ele deixou de ser perpétuo. Ele acabou de deixar de ser perpétuo esse calendário. Porque você vai ter que fazer ajuste. Sim. Então, se o equinócio de primavera cair num Shabá, o dia seguinte é ano novo, que seria o domingo. Sim. Então, não, mas não pode cair no domingo, então vamos passar ele para segunda? Sim, assim é. Também tem uma informação, né, do calendário de Hillel, que diz assim: o Sanedrim sempre assegurava que a lua nova jamais deveria aparecer em qualquer noite que não fosse a 30ª ou a 31ª. Então, mais uma vez, né, o calendário de Hillel não passa de calendário manipulado por homens que não tem nada. Veja, a gente tem que entender o seguinte: a Lua é importante? Eu tenho certeza que a Lua é 100% importante para nosso dia a dia. Uma vez que a Lua ela está ligada à água, ela é magnética. Então, a Lua é magnética e o Sol é elétrico. Então, ponto. Se a Lua é magnética e está ligada à água, então ela está ligada a quê? À plantação. A plantação, a colheita, né? Até o corte de cabelo, corte de unha. Isso interfere também, a Lua interfere no nosso corpo também. Porque o nosso corpo é feito de água.
70% água a mais até. Gordura também, né? Depende. Água, gordura. Né, irmão? Dependendo da água e gordura, né? Dependendo da picanha que você come, né? Tem uma outra pérola aqui que diz assim, né? A origem do calendário judaico. Criado há mais de 3.000 anos, o calendário judaico tem sua origem em histórias religiosas. Não tem nada de fundo bíblico, de base bíblica. É a Né? mesma coisa. É aquilo que eu estava falando antes sobre... Diz assim, são os próprios israelitas que seguem esse calendário estão afirmando para nós que não tem base bíblica esse calendário que eles usam. É simples assim. Segundo tradição. Um outro item. Segundo a crença judaica, a lua nova do mês de Nissan corresponde a março, abril. Teria sido, mas onde que está essa informação? Teria sido apontada por Deus a Moisés pouco tempo antes da saída dos escravos hebreus do Egito. Né? Então, é tudo por suposições humanas que não tem base bíblica. Não tem. Então, hoje estamos apresentando, por exemplo, esse calendário que é feito com base bíblica e utilizando de alguns livros apócrifos, né? E as pessoas, elas querem buscar evidências bíblicas. Então, faz o seguinte, mostra para nós, entende? As evidências bíblicas que existem no calendário de Hillel. Exatamente. E aí vamos fazer uma comparação. E vamos chegar a um denominador comum. Qual calendário é o real? Né? Vamos deixar porque eu gosto, porque isso, porque é gostosinho. Não, vamos tratar as coisas como elas são. De novo, né? Vamos servir o Altíssimo. Está encaixando só as suas tradições, as suas ideias, a sua ideologia. Exato. Vamos servir o Altíssimo ou vamos servir a homens? Né? Lá em Atos, né? Pedro fez essa observação quando foram falar para ele que você não podia estar falando essas coisas, né? Você não podia fazer isso. Aí em Atos 5:29, Pedro falou, né? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, não é somente Pedro, é Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus. Então, se estamos pelas Escrituras, né, obedecemos ao Criador e não a homens. Né? É muito interessante, é uma observação muito interessante, irmão, que tanto o calendário solar, como o lunisolar, como o caraíta, são inventados pelo homem. Eles carecem, né, de testemunho bíblico, né, que lhe dê respaldo. Né? Não existe referência bíblica dizendo que a lua nova é início do mês. Né? Eu já tive muitas conversas com respeito a esse assunto, né, dizendo que a lua não corresponde ao início do mês. Nunca correspondeu. Isso aí é babilônico, totalmente babilônico. É místico. Sim. E algumas pessoas usam de traduções que dizem assim, não, mas está escrito nova. Eu falei, mas nova não quer dizer que é lua. Não, mas se é nova, é no feminino, é porque está se referindo à lua. Eu falei, mas não tem sentido um negócio desse. Nova no feminino, ou novo, se referindo ao mês novo. Né? Mês. Não podemos usar essa indicação para dizer que está se tratando da lua. É um novo ciclo, né? Exato. O que temos na Taná são acréscimos e más traduções, nos fazendo acreditar que o início do mês, na lua nova, é bíblico. E, na verdade, não é. Então,
temos que ter muito cuidado, ler com atenção as escrituras, procurar as versões originais em hebraico e buscar tradições, especialmente em questões assim, que nos colocam contra a parede, né? Mas isso, será certo? Então a gente tem que ir atrás, tem que quer ver um verificar. detalhe, irmão? Quer ver um detalhe interessante? Por que quando convém para o judaísmo, ele faz o que está nas escrituras, inclusive no livro de Jubileus, tá? Aonde está o acréscimo de um dia? Aí a gente não está falando, nós não estamos falando de ano bissexto, tá? A gente está falando daquele acréscimo dentro do calendário de Enoque de um dia. Esse acréscimo ocorre quando Jacó, né? Ele reúne os filhos para comemorar o tabernáculos. Yahweh fica tão feliz que acrescenta um dia ali. Agora, aonde que eu associo isso aos judeus? Quantos dias são a comemoração de tabernáculos? 7. 7 mais 1. 7 mais 1. Porque exatamente no último dia, Yahweh acrescentou um dia. E pediu para que ele comemorasse. Então, ficou conivente, né? Então, por que nesse caso, eles seguem? Se o tabernáculo é 7 dias, foi determinado lá em Deuteronômio 7 dias, certo? Em Levítico, né? Então, 8 dias, o 8º dia, que é um Shabá, foi nesse dia do acréscimo. E isso está em Jubileu. Tá? Então, mas foi conveniente e eles mantiveram isso. Então, quando é conveniente, eles fazem o que está escrito. Quando não é conveniente, vamos seguir a lua. Okay? Vamos seguir nossas tradições babilônicas. Então, conveniente que se faça mais um dia de comemoração. Vamos festejar. Conveniente. Ok? Não, mas não é nesse dia. Vamos fazer outro dia, porque a lua, nossa amada Ishtar, né, a deusa Ishtar, tem que ser desse jeito. A coisa está tão feia nesses calendários de hoje, desses judeus sionistas, está tão feio que já não há mais Rosh Hashanah na primavera, no início da primavera. Foi substituído 100% pela deusa Ishtar, que eles chamam de Esther. Estamos trilhando momentos muito delicados, né, em cima dessa. Exatamente. Então, veja, foi substituído o Rosh Hashanah pela deusa Ishtar. E eles negam ou não, é adoração a uma deusa que eles chamam de Esther. Tá? Mas eu não estou aqui para falar disso, é um outro caso, né? Essa seria a mesma deusa da Páscoa? Seria, mas é a mesma. Porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, não se chama Páscoa. Easter. Né? Bem próximo de Easter, né? Tiro, né? Lá em Tiro, na época de Salomão, era adorada a Easter, tá? Na escritura, isso é só ler. Na cidade de Tiro, né? Que era amigão, o rei de Tiro era muito amigo de Davi, de Salomão, comercialmente falando, né? Foi ali em Tiro que eles conseguiram todo o material para a construção do templo. E aí a gente já entraria numa outra história já, né? E vamos deixar para depois. Salomão, eu já lembro que Salomão, eu creio que a primeira mulher dele era uma egípcia, né? Por questões de alianças políticas, né? Então, espera um pouco, né? As coisas são muito complicadas, né? Mas, irmão, tem mais alguma pergunta? Eu creio que
creio que ficamos bem satisfeitos, né, com essas informações, né? A gente tem que levar em conta essas entrelinhas que nós comentamos, né, com respeito que nos dá essa segurança de informações verídicas, né? Eu acredito que ela ficou muito satisfatória. Que bom. Né? Queria estar essa... deixando, irmão, o link do calendário, né? Esse ano eu não tive tempo de fazer um calendário físico, né? Físico, entre aspas, que é o PDF, né? Para distribuir, mas eu tá lá, deu bastante trabalho, né? Para fazer esse calendário online. Está à disposição. Você quer dizer que você tem um site onde existe o calendário israelita, né, solar, disponibilizado para que as pessoas possam consultar online. Exato. Inclusive, quando você... Este ano de 2025. Sim, está lá disponível. Isso é muito bom. Vai até 2030, 2050. Vai longe isso aí. Eu já desenvolvi um calendário, já porque eu não tenho que ficar todo ano ir lá e colocando os dados, tal, né? Já é automático. Sim, porque as comemorações, as celebrações do Altíssimo, elas são pré-fixadas pelo Altíssimo e não tem mudança nenhuma. Não tem mudança nelas, né? Não tem mudança. Eu acredito, com exceção da contagem do Homer, né? Do início da contagem do Homer, que muda porque você tem a questão dos dias da semana, né? Claro. A contagem do Homer muda sim. Mas, enfim, é só devido a isso. Mas o restante todo aí são datas fixas, tá? Muito bom. Por exemplo, o Tabernáculos, 15 de outubro. Então, você tem 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, do dia 15 ao 22 de outubro, Tabernáculos, é uma data fixa. Então, você tem várias datas aí, todas, na verdade. Acho que realmente só a questão mesmo da contagem do Homer que muda. Tá? Mas aí a questão, por causa que tem que iniciar no domingo, né? Tem que iniciar isso no domingo, a contagem do Homer. Muito bom, muito bom. Eu creio que ficou muito, muito bom essas explicações, né? Para que possamos, né, indicar caminhos que as pessoas abandonem essa religiosidade que ela está completamente fora da palavra. Mas sabe que as pessoas têm medo de sair da religião e voltar a ser o tranqueira que era antes. Vamos falar com as palavras em português, né? A maioria das pessoas era tudo tranqueira antes, vamos falar a verdade. Bebia, comia carne de porco, fazia tudo que não prestava, ia pra balada. Não que não seja bom você dançar um forrozinho, é bom. Mas tem coisas que se extrapolava, né? Então, tem gente que tem medo. É o medo de voltar a ser o que era antes. Então, isso. Agora, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, mas é calendário.netzarim.com.br. O link vai estar na descrição do vídeo, tá? Para quem quiser estar lá conhecendo. Agora, eu gostaria de fazer um comentário, né, que é muito importante, né? Com respeito a essas celebrações e o calendário, né? Hoje, nós celebramos, nós participamos muitas vezes de celebrações, né? Dentro daquilo que a nossa consciência nos está dizendo que é o correto, né? Que é a data, né, que tem que ser feita. Por quê? Porque hoje nós fazemos isso de uma forma de um ensaio profético, digamos assim, né? Lá no milênio, né, vai ser assim, vai ser realmente como está escrito na palavra, né? E a gente está ensaiando, participando dessas celebrações, né,
como um ensaio profético para que quando chegue no milênio a gente não... Né? Eu não sabia. Então a gente já vai tendo uma noção de como é o comportamento, como proceder, né? Nessas celebrações. Então, ficamos assim. Né? Hoje não temos o templo, né? Hoje não temos, por exemplo, instaurado os levitas, seriam os todas as sacerdotes do templo. comemorações são em memória, né? Sim, Memória. sim, sim, é tudo memorial. Né? É tudo uma lembrança daquilo que está escrito. Porque muitas coisas, creio, que não estão escritas na Bíblia, né? Nos falta alguma coisa. Mas não, excelentemente que é assim, o Altíssimo conhece as nossas limitações, Exato. mas ele conhece o nosso coração, a nossa consciência, né? E se nós estamos predispostos a obedecer, estamos fazendo aquilo que está, né, em nosso poder, aquilo que podemos fazer, né? Agora, o problema é você saber que tem que fazer, mas fala um monte de desculpa, né? Não tem onde, não posso, não sei, não estou seguro com essas datas, então Mas não sabe o vou que fazer. acontece, irmão? Acontece, vamos ser realistas novamente. Tá? Vamos ser realistas novamente. A questão é, a pessoa sai do sistema evangélico, que é a protestante, católico, né? Sai do evangelismo e vai para o messiangelo, né? Messiangélico. Messiangélico. Não mudou nada. Ela saiu de uma religião, entrou em outra e continua a mesma porcaria. Não mudou nada, só mudou as tradições e a forma de enxergar as coisas. E continua papagaio de pirata, continua falando, e não fala mal do seu rabino, do seu pastor, do seu roxo, não fala mal que ele está errado, que ele vira a cara para você. Tá? Porque ele não tem essa capacidade de pesquisar, de conhecer, de se aprofundar no conhecimento. É uma falta de capacidade intelectual gigantesca. Mas isso é comodismo, Comodismo. né? É a mesma coisa. Hoje não. Sair do cristianismo para, por exemplo, raízes hebreias, entende? Existe um peso muito grande que é a sociedade, é o familiar. Então as pessoas começam a analisar, eu vou perder o meu convívio lá na igreja, né? A minha família vai virar as costas para mim. Isso é comodismo, entende? E muitas pessoas não estão dispostas a isso. Entende? E é o mesmo comodismo das pessoas que dizem amém para tudo que é ensinado para eles, sem ir buscar se realmente está correto ou não. Né? Justamente para evitar qualquer espécie de conflito. Né? Não, mas está escrito assim, não sei o que e tal. Então as pessoas preferem o comodismo. O comodismo. Do que buscar a verdade e ser libertos. Mas é isso aí, irmão. Já passamos de 1 hora de live, né? Está na hora de encerrar. Eu tenho certeza que se deixar, a gente passa o dia aqui, né? Sim, com certeza, Mas com está muito certeza. bom o papo. Eu espero aí que a gente tenha deixado claro alguns pontos, né? Deixado claro alguns pontos. E se não ficou claro, as pessoas possam ir buscar, quero mandar um né? abraço. Inclusive, o Cadimiel está aqui assistindo a live. Quero mandar um abraço para ele. Tá? Grande Cadimiel. Até fiz um convite para ele estar participando com a gente, mas ele ficou impossibilitado. Né? Sim, Então, ele está assistindo aí. Um grande abraço aí, Cadimiel. Ele é um grande colaborador desse calendário solar israelita, tá? Um grande colaborador. Muito bom. Então, a gente tem que sempre agradecer, né? O conhecimento, porque às vezes um detalhe é o que faltava para você conseguir chegar no objetivo.
né? Então é isso. Mas ficamos por aqui então. Espero que a gente tenha esclarecido a questão do calendário solar israelita, né? E que fique claro agora. Vai pesquisar. Se precisar de ajuda, me procura, né? Manda uma mensagem aí, me procura. Eu estou aqui para esclarecer, né? Agora, Muito o que bom. eu não vou fazer é te dar de mão beijada as coisas. Vai pesquisar e vai estudar. É assim que tem que fazer. Sair dessa preguiça mitológica que existe da pessoa de querer só ouvir e depois repetir. Não, ela tem que ir lá conferir. Sim. Ela tem que ir lá conferir. Então vai conferir, tá? É isso aí. O nosso Macheiro falou: e buscareis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará. Agora, para que você seja liberto, você tem que buscar. Porque a verdade ela não vai cair no Não, seu mas colo. Né? é mais fácil buscar com um pastor, com um rabino, né? Do que ler. É mais fácil ir lá perguntar do que ler, né? É isso. É um Com bando de certeza. preguiçoso. É isso que é. Vai fazer o quê? Né? Mas nesse meio aí tem muita gente que procura a Ah, verdade. E é esses que nós queremos é alcançar. isso aí. Né? Irmão, então fico Então tá. feliz aí com a tua presença. Vamos ver se no futuro a gente consegue marcar mais um bate-papo bom como esse, né? Sim, sim, Então, sim. um bom início da semana para todos, né? Chava tudo. Eu gostaria de agradecer você também, irmão Saniel, né, por você dispor desse tempo tão precioso, né, que é para nós, de modo geral, É, hoje. A gente tem pouco tempo, sempre estamos apertados com a nossa agenda, e você poder dispor de tempo, de poder participar dessa live, né, e trazer essas informações, trazer gratuitamente para nós, exato. né, um trabalho que levou tanto tempo, tanto esforço, né, e você poder disponibilizar isso para o povo, para que possam, né, ajudar, né, com Isso verdades. aí. Né? Tem Agradeço. dúvida? Vai na Bíblia, vai nas Escrituras, confirma. Né? Isso é muito bom. Eu sou muito agradecido pelo seu tempo, sou muito agradecido pelo trabalho que você aplicou para desenvolver esse calendário, e eu agradecido pela disposição para as pessoas em geral, né, para que possam ter acesso a essas informações e possam, né, se libertar do Tá erro. certo. Né? Então é isso aí. Então, Então, eu também agradeço a então todos, Shavatov a né, que estão todos, um bom fazendo. início de semana para todos e até o próximo Conversando com o Saniarro. Tchau.